Pegue a palavra de Deus comigo agora, por gentileza, nas suas mãos. Pegue a palavra de Deus e abra comigo no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 7. À medida que você encontrar o segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, olhe à sua volta. Se você perceber alguém sem a palavra de Deus, divida a leitura com esta pessoa. Os obreiros, as Bíblias que têm aí à disposição, emprestem para aqueles que estão sem Bíblia. E também, se você tiver aí dificuldade de encontrar, se você perceber alguém próximo a você com dificuldade para encontrar, ajude essa pessoa que está aí pertinho de você. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7. Você que está me assistindo também agora ao vivo pelo Facebook, ou através de através do link que você recebeu, ou até mesmo assistindo esta gravação, e você tem acesso à Bíblia, pegue também a palavra de Deus, para que você possa assistir junto conosco, você possa ler aqui a palavra de Deus junto conosco. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, nós vamos ler o versículo de número 13. Todas as referências também estarão aqui no telão, você vai poder ler também aqui no telão, no nome de Jesus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Quem encontrou, diga graças a Deus. Se você não encontrou ainda, diga misericórdia. E alguém aí pertinho de você vai te ajudar a encontrar. Então pede socorro, né? Socorro! E alguém vai te ajudar a encontrar. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Amém, amados? Amém ou não amém? Diz assim a palavra do Senhor: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Por enquanto nós vamos ler apenas este versículo, tá? Vou ler mais uma vez, olha só, segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 13, é o próprio Deus quem está falando. Se eu cerrar os céus, ou fechar os céus, e não houver chuva, ou se eu ordenar que os gafanhotos consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Veja que Deus está falando com o seu povo. Amém, amados? Eu vou ler mais uma vez, e você que crê que esta é a palavra de Deus, eu leio, e você lê após mim. Palavra de Deus que diz assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Misericórdia, né, amados? Misericórdia. Mas Deus está dizendo se Ele fizer isso, porque Ele tem uma solução para todo este mal, e Ele tem uma solução para todo o mal, e Ele tem aqui na sua palavra revelações, 4 revelações, para vivermos a bênção de Deus nas nossas vidas, a vontade dEle, a qual é boa, perfeita e agradável. Amém? Você crê que esta é a palavra de Deus? Você crê que Deus ele vai falar contigo nesta manhã através da sua palavra? Amém? Então desocupe as suas mãos e dê uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Aplauda mesmo, isso, aplauda. Dê a melhor salva de palmas que você já deu para a palavra de Deus. Para melhorar as suas palmas, enquanto você aplaude, vai dizendo glória, glória, glória a Deus. Isso, aplauda, glorifique. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, é o teu povo que te aplaude, a tua igreja te glorifica, e ninguém veio aqui ouvir ao homem, porque, Senhor, o homem de si mesmo não tem nada para falar. Então use a vida do mensageiro, tome os lábios do pregador, envie a tua palavra com poder e autoridade, que ela vá e prospere para aquilo que será enviada, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus.
poder assentar, pode tomar o teu assento. Como muitas vezes eu falo aqui, procure anotar as referências, tá? Também aquilo que for falado, que chamar a sua atenção, anote. Depois você pode estudar, você pode se dedicar a aprender mais a palavra do Senhor. Também, se você durante a mensagem tiver dificuldades para acompanhar a abertura da Bíblia, quando eu falar uma referência, não se preocupe, anote as referências. O texto estará no telão, você pode ler pelo telão e você se concentra no ouvir, pois a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, para que você, enquanto está procurando o texto, não perca aquilo que está sendo falado. Amém, amados? Aqui Deus ele fala de situações que afligem a alma, afligem a vida de qualquer pessoa. Já pensou? Pessoa plantar, lançar sobre a terra a sua semente e não chover para regar a terra, para que a pessoa possa então colher os frutos do seu trabalho. Essa é uma das coisas que tem afligido muitas pessoas, e nesses tempos que nós estamos vivendo agora é um mal que tem afligido muita gente. Não ver, não conseguir enxergar, ver justamente o fruto do seu trabalho, a falta de oportunidades. Porque se tem chuva descendo do céu sobre a terra, o homem tem então a oportunidade de semear, a oportunidade de lançar sobre a terra a semente, trabalhar aquela semente que foi lançada para poder colher e ver assim então o fruto do seu trabalho. Mas cada dia que passa as oportunidades têm diminuído. Isso tem trazido uma mistura de sentimentos grandes. Na maioria das pessoas têm ficado entristecidos, pessoas têm se tornado muitas vezes iracundas, têm se sentido com raiva, outras desesperadas, porque estão buscando batalhar, mas não encontram oportunidades, estão buscando fruto para poder manter a sua vida, manter a sua família e não encontra. Volto a dizer, é como o agricultor que lançou a semente ali na sua terra, na sua horta, e nada de chuva para poder regar a terra e a pessoa poder então colher o fruto do seu trabalho. E como Deus diz aqui, se eu cerrar o céu, verdadeiramente Deus é aquele que tem poder, tanto para fechar o céu, para que não caia a chuva sobre a terra, para que a água dos céus não caia para regar nem molhar a terra, mas Ele também é aquele que tem poder para abrir as comportas do céu e derramar chuva, e chuva com abundância, chuva e chuva de verdade. E Ele mostrou isso na sua palavra, Ele já provou na sua palavra, através dos acontecimentos históricos relatados na palavra de Deus, e não apenas relatados na palavra, porque livros de outras culturas, de outras nações relatam. Por exemplo, o texto que eu vou ler para você agora, aqui em Gênesis, capítulo de número 7, quando Deus ele prova ter o poder para abrir as comportas do céu e derramar água com abundância. Nós vamos ler aqui o relato mais fiel em Gênesis, mas esse relato, o relato do dilúvio, ele é registrado até por escritos antigos de outras culturas, um período onde houve um momento que a terra foi toda coberta de água. E aqui em Gênesis capítulo 7, versículo de número 1, diz assim, veja só: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Versículo de número 4 agora: porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Ou seja, Deus ele tem poder
para abrir as comportas do céu de tal forma a mandar sobre a terra água suficiente para encher a terra inteira. Ele fez com Noé, depois desse fato, uma aliança, não apenas com Noé, mas com a humanidade também. E esta aliança feita com Noé e feita com a humanidade foi justamente o arco-íris que está no céu, declarando que não acabaria mais com a terra através das águas, mas uma coisa nós sabemos: Deus tem poder para mandar a chuva, para que possamos, lançando a nossa semente. O que significa lançar a semente? Trabalhar, se esforçar, fazer a nossa parte, termos de Deus a bênção, para que possamos ver o fruto do nosso trabalho. Como Salomão, ele disse em Eclesiastes, que uma coisa boa ele viu sobre a terra, debaixo do sol: o homem trabalhar e poder usufruir de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol. Só que o único mal não é o homem perder as oportunidades e não conseguir granjear ou conquistar novas coisas, lançar a semente e conseguir então colher. Porque quando não tem colheita, e quando a pessoa passa um longo período sem colheita, o que é que começa a acontecer? Até aquilo que a pessoa já tem, ela começa a perder. A pessoa, para se manter, ela vai ter que começar muitas vezes a se desfazer de coisas que conquistou ao longo do tempo. E a pessoa não só não está podendo ter novas conquistas, seja na vida financeira, seja na vida espiritual, seja na vida familiar, em todas as áreas da vida, como com o cerrar dos céus e vindo as lutas, as dificuldades, a pessoa ela acaba também começando a perder aquilo que já tinha. Ela perde na vida profissional e financeira, por exemplo, perde o emprego, acaba tendo que vender o carro para poder quitar dívidas, para poder ter uma vida mais sossegada, enquanto as coisas não melhoram. A pessoa muitas vezes tem que se desfazer de bens. A pessoa na vida espiritual, muitas vezes diante das lutas, diante das dificuldades, das provações na vida financeira, acaba muitas vezes sendo afetada na sua vida espiritual, porque muitas vezes a pessoa começa a perder a sua fé, começa a perder a sua esperança. A pessoa começa muitas vezes a não ter dinheiro nem para vir para a igreja buscar a Deus, e muitas vezes em casa, vendo as coisas faltarem, a pessoa já não tem forças para dobrar os joelhos, para orar, para jejuar, e as coisas só vão se agravando, as coisas só vão piorando a cada dia, piorando. É como a pessoa que lançou a semente na terra, mal produziu, porque não veio a chuva, então o produto foi pouco, e o pouco produto que veio aí uma praga, como de gafanhotos, como nós lemos no início, né? Se eu cerrar o céu, se eu mandar os gafanhotos, e consumiu aquilo que a pessoa já tinha. E Deus, na sua palavra, Ele também mostra que Ele tem poder para controlar também essas perdas, porque Ele também tem poder para controlar os gafanhotos, tanto para mandá-los ir e atacar, como também para retirá-los, para mandá-los embora. Veja comigo, livro de Êxodo, capítulo de número 10, livro de Êxodo, capítulo de número 10, versículo de número 4, livro de Êxodo, capítulo 10, versículos, vamos ler do 4 em diante. Êxodo 10, 4, diz assim: porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou, o que ficou da saraiva, também comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra, até ao dia de hoje. E virou-se e saiu da presença
de Faraó. É Moisés trazendo para Faraó a palavra, dizendo que Deus iria mandar. E você que conhece a história, você sabe que Deus mandou. E não só consumiu o que estava na terra, mas consumiu também o que estava na casa, e trouxe para aquele povo uma perda ainda maior, uma angústia, uma tristeza e um sofrimento ainda maior. Mas o mesmo Deus que tem poder para mandar o gafanhoto, Ele tem poder para tirar. O mesmo Deus que tem poder para fechar as coisas, para que a pessoa não venha a alcançar, Deus também tem poder para mandar a bênção e para retirar toda a maldição, para retirar todos os prejuízos, perdas, danos, para pôr um fim em tudo isso. Porque veja aqui o versículo de número 16 agora, veja comigo, versículo 16, diz assim: então Faraó se apressou a chamar a Moisés e a Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Veja o detalhe do que Faraó está fazendo, porque daqui a pouco eu vou te mostrar as 4 revelações que fazem com que Deus manifeste essas bênçãos, retire as lutas, as maldições e acrescente as bênçãos. E algumas dessas coisas que Deus vai revelar, na verdade os homens já estão fazendo, sem nem perceber, sem nem compreender e entender, estão fazendo. Veja só, vou ler de novo, versículo 16. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e a Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. Deus tirou todos aqueles gafanhotos. Lembra que esses dias eu preguei aqui sobre o mar se abrindo, ali sobre Pi-Hahirote? E eu falei que o vento ele vinha do outro lado abrindo até o Egito, era o vento oriental. Veja, esse vento era o vento ocidental, do Egito para o Mar Vermelho. O vento oriental vindo lá da banda de Canaã para o Egito, abrindo o mar. Só para confirmar aquilo que eu preguei e falei para vocês aqui esses dias, da questão da direção. Então Deus ele tem poder para repreender todo este mal. E mais ainda, às vezes a pessoa, ela até vê a chuva, às vezes a pessoa até vê a possibilidade de um crescimento, só que aí vem, como nós lemos lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 13, a última coisa que Deus fala, as pestes, ou seja, as doenças, as enfermidades, e nem força, nem saúde para trabalhar, para batalhar, para correr atrás, né? Como diz o ditado popular, para correr atrás, nem isso a pessoa tem mais, vigor, disposição, força, porque é em médicos, é gastando dinheiro com medicamentos, muitas vezes só paliativos, porque infelizmente, na maioria das vezes, a pessoa vai no médico, principalmente se for sistema público de saúde, tiver com qualquer coisa, é virose. Ou se não, toma antibiótico ou toma anti-inflamatório, mas não faz exame, não faz nada, então são apenas paliativos. Não é uma solução definitiva para a situação, não é algo correto, está apenas se amortizando os sintomas, mas não está se combatendo a causa do problema. E muitas vezes a pessoa na sua vida espiritual e na igreja, ela faz a mesma coisa. Ela amortiza os sintomas, mas ela não vai na causa, para acabar com a causa, porque acabando com a causa, acabou o problema. E a pessoa não vai ter aquele problema mais a afligindo, e mais ainda, a pessoa vai aprender como trazer uma solução definitiva. E Deus não apenas ele tem poder, como vimos, para abrir o céu e derramar a chuva, como para repreender e mandar embora inclusive todos os gafanhotos, mas ele também tem poder para sarar, curar e tirar
todas as pestes, todas as doenças e todas as enfermidades. Aqui em Êxodo mesmo, veja comigo o capítulo de número 15. Êxodo capítulo 15, versículo de número 26. Veja comigo, Êxodo capítulo 15, versículo 26. Porque o povo encontrou águas, mas as águas eram amargas, não serviam para beber, não serviam para regar a terra, para nada. Então veja o que diz aqui, Êxodo 15, versículo 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém, amados? Ele é poderoso para sarar, para curar, para tirar toda e qualquer enfermidade. Ele é poderoso para mandar a chuva sobre a tua vida, para que você tenha uma colheita abundante. Ele é poderoso para repreender todos os prejuízos, as perdas na vida material, financeira, espiritual, familiar, em todas as áreas da tua vida. E Ele é poderoso para sarar, para curar todas as áreas da tua vida, da tua casa e da tua família, porque Ele é o Senhor que nos sara, o Todo-Poderoso. Amém, amados? No nome de Jesus. E parece difícil, mas não é. As 4 revelações de 4 coisas que precisamos fazer para que a chuva de Deus venha sobre as nossas vidas, para que Ele repreenda as perdas espirituais, familiares, financeiras, para que as pestes, as doenças, as enfermidades, os males não venham sobre as nossas vidas, e se vierem, sejamos curados, fortalecidos. Estão em um só versículo, é algo da antiguidade, que foi confirmado e colocado em prática por Jesus e por aqueles que estavam junto a Ele. Volte comigo no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, por gentileza, e vamos ler agora o versículo de número 14. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7 e o versículo de número 14. É um texto que você provavelmente conhece. Eu vou ler o versículo 13 de novo para a gente pegar o contexto, tá? Diz assim, o versículo inicial, onde começamos a palavra: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Versículo 14, estão aí as 4 revelações. E se o meu povo, veja que é uma condição, o povo tem que fazer a sua parte. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o que, igreja? Se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, você viu aí as 4 coisas? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, amados? Se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se converter dos maus caminhos, Deus, Ele garante: eu sararei a sua terra. Terra sarada é prosperidade. E quando as coisas na vida financeira vão bem, ajuda ou não ajuda as outras áreas da vida? Sim ou não, igreja? Lógico que ajuda todas as áreas. Lógico que o principal é a vida espiritual. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Amém, amados? Mas o que é eu me humilhar, orar, buscar a face do Senhor e me converter dos meus maus caminhos? Não é buscar primeiro o reino de Deus? Não é buscar primeiro as coisas espirituais? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Está aqui o grande segredo.
Hoje nós vamos ver isso de uma forma breve e resumida, porque se eu for me aprofundar em cada uma dessas coisas, a gente não sai daqui antes do meio-dia. A mensagem vai ficar muito longa e nós não saímos daqui antes do meio-dia. Mas eu quero ver algumas coisas rápidas contigo aqui, a respeito dessas 4 revelações. Primeiro, nós temos que nos humilhar. Humilhar. Deus resiste às pessoas que são soberbas, arrogantes. O que é eu me humilhar? Não é que eu tenho que andar me humilhando diante de todo mundo. Eu me humilhar é eu reconhecer que eu tenho erros, que eu tenho falhas. Eu reconhecer os meus erros cometidos. Eu reconhecer que eu não sou melhor do que ninguém. Que diante de Deus nós somos todos iguais. É eu ter um espírito que venha a me humilhar, um espírito humilde, como Jesus disse, bem-aventurados os humildes de coração, os humildes de espírito. É ser uma pessoa humilde, não soberba, arrogante, orgulhosa, prepotente, porque nós somos hoje, mas eu não sei o dia de amanhã. A palavra de Deus diz que nós somos como a erva, que nasce da terra, cresce, murcha, seca e é levada pelo vento. E assim é. E a palavra de Deus nos fala sobre isso. Tiago, capítulo de número 4, veja comigo. Tiago, carta de Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 6. Anote a referência. Leia no telão, eu já vou ler aqui na Bíblia. Tiago 4,6 diz assim: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Quem é o soberbo? É aquele que acha que não precisa de ninguém. Deus resiste ao soberbo. Pessoa soberba acha que não precisa de Deus. Não, eu tenho saúde, eu tenho força, eu me viro, que para a igreja que nada, que buscar a Deus que nada, não preciso disso. Deus resiste aos soberbos. Deus resiste, mas Ele dá graça a quem é humilde, a quem reconhece: eu preciso de Deus, eu tenho força, eu tenho saúde, eu posso batalhar, eu posso trabalhar, mas existem situações que fogem do controle da minha vida, e nessas horas que fugiu do meu controle, eu vou recorrer a quem? Ao Senhor, aquele que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, aquele que é o Todo-Poderoso, porque eu posso perder o controle de algumas situações, mas Deus não, porque até aquilo que ao homem é incontrolável, como a força do vento, da água, da natureza, Deus tem todo o poder para controlar todas as coisas, até sobre a vida e a morte Ele tem poder. Se Ele quiser, Ele tira a vida de uma pessoa e Ele faz descer a sepultura, mas se Ele quiser também, a pessoa pode estar morta, pode estar cheirando mal há 4 dias como Lázaro, Ele dá ordem e o morto volta à vida, porque Ele pode todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso. Amém, amados? Então, nós temos que buscar nos humilhar diante dEle. Veja o versículo 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é a Deus que a pessoa tem que resistir. Tem gente que fica resistindo a Deus, tem gente que fica resistindo à vontade de Deus. Não é a Deus que você tem que resistir, você tem que resistir ao diabo, você tem que resistir a Satanás. Você hoje está aqui na casa do Senhor, não sei se alguém teve que insistir muito para te trazer aqui, sei que está me assistindo de longe aí, resistindo de vir à igreja. Não é a Deus que você tem que resistir. A quem é que nós temos que resistir, igreja?
ao diabo. Achegai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A pessoa fica resistindo a se batizar, fica resistindo às coisas de Deus. Você tem que resistir ao diabo. Versículo 8: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Oh glória, aleluia. Quando eu me humilho, me reconheço naquilo que sou e me chego a Deus, acabou, ele se chega a mim também. Limpai as vossas mãos, pecadores. Todos nós somos pecadores e temos que reconhecer isso, lançar a soberba de lado. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração, né? Versículo 9: senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos, aleluia, perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Oh glória, se humilhe diante dEle, se humilhe diante do Senhor, reconheça: Senhor, eu preciso de Ti, e é Ele quem vai te exaltar, é Ele quem vai te levantar, amém, amados? Mas não é só se humilhar, tem que orar também. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, temos que orar, e orar com perseverança, orar com insistência. Não é orar uma vez, não é aquela oraçãozinha que você faz antes do alimento, né? Ah, pastor, eu oro 3 vezes por dia. É, meu filho, é. Antes de tomar café da manhã eu agradeço a Deus, antes do almoço e antes da janta, eu oro 3 vezes por dia. Isso não é oração, isso é um momentinho ali de agradecimento, é orar. Orar com insistência. Pastor, eu tenho que orar até quando? Até o milagre acontecer. Talvez você já ouviu alguém dizer assim: não, a gente tem que pedir a Deus uma vez e depois esperar com fé. Porque se eu continuar insistindo em pedindo, eu estou mostrando a Deus que eu não tenho fé, que eu não creio. Você já ouviu isso alguma vez na sua vida? Isso não está na Bíblia. A Bíblia não ensina isso. Pelo contrário, Lucas capítulo 18. Jesus ensina através de uma parábola, contando a história de uma mulher viúva, que tinha uma causa para ser julgada por um juiz que era iníquo, e Jesus vai mostrar que aquela mulher orou, aquela mulher clamou, aquela mulher bateu na porta do juiz, até o juiz julgar a causa dela, e acabou. Não tem isso, a Bíblia não diz que eu tenho que pedir uma vez e depois descansar e esperar, senão não tenho fé. Isso é ensino humano, não é a Bíblia que ensina isso. Jesus diz aqui, ó, eu vou ler de uma forma breve aqui a parábola, versículo 1, Lucas 18, 1, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever, é um dever, é uma obrigação, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia como esta viúva me molesta. Aquela mulher, ela estava ali, ó, no pé do juiz, que o juiz já estava se sentindo molestado, atormentado. Ou seja, ela pediu só uma vez? Que nada, ela estava lá, ó, no pé do juiz o tempo todo, pedindo, clamando: ah, pastor, mas é porque eu não quero incomodar a Deus, eu não quero molestar ao Senhor, eu não quero que Deus fique com raiva de mim. Deus não vai ficar com raiva de você não. A palavra de Deus diz que a oração dos santos é o seu contentamento. Deus se alegra quando vê os seus filhos e filhas clamando, orando a Ele. Vamos continuar aqui a leitura, olha só: como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça,
para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele um dia e depois descansam esperando? É isso que está escrito aí, igreja? É isso que está escrito, igreja? Não, né? Como é que está escrito? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Ou seja, ainda que pareça que Ele está demorando, ainda que pareça que Ele está sendo tardio, você tem que clamar de dia e de noite, é continuar insistindo, pedindo. Versículo 8 ele diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aleluia. Agora tem que insistir, se não insistir o negócio não acontece. Se não ficar clamando, batendo na porta, o negócio não vai. Agora tem só um detalhe: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Tem que orar com fé. E veja que a prova da oração com fé não é orar uma vez e deixar para lá, é insistir. Porque veja só, eu pedi uma vez e não aconteceu. Se eu creio que Deus pode fazer, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir de novo, porque eu creio que Ele pode fazer. E eu pedi a segunda vez e Ele não fez, eu continuo crendo, então vou insistir, porque eu creio que Ele pode fazer. E eu vou bater na porta até que ela se abra. Agora tem que ser com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Ore crendo. A palavra de Deus diz que aquele que ora, mas no seu coração não está crendo, nem pense que alcançará de Deus alguma coisa. Mas aquele que ora com fé, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta se abre. Amém, amados? Amém ou não amém? Terceira coisa, se humilhar, orar e buscar a minha face. Você tem que buscar ao Senhor, você tem que buscar a Deus em sua casa, mas não é só na sua casa que você tem que buscar a Deus. Você tem que estar também congregado. E por que eu digo que você tem que estar congregado? Alguns detalhes, veja comigo na própria palavra. Primeiro, Mateus capítulo de número 18, veja comigo. Evangelho segundo Mateus capítulo de número 18. Aonde encontrar o Senhor? Aonde Ele manifesta a sua glória, a sua presença, a sua virtude, como diz a palavra, que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Enquanto o grupo de louvor estava aqui adorando, louvando ao Senhor, e você estava louvando, adorando ao Senhor, Deus também estava aqui se manifestando o seu poder. A palavra de Deus diz: é na união dos santos que o Senhor ordena a sua bênção, é na nossa união, na nossa comunhão. Mateus 18, versículo de número 20, porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. É muito importante estarmos reunidos, congregados. Veja o que diz a carta aos Hebreus, capítulo de número 10, carta aos Hebreus, capítulo de número 10, veja comigo o que diz aqui a palavra do Senhor, versículo de número 24, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 24, olha só, diz assim: consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Estimular uns aos outros, o amor fraternal e as boas obras. Versículo 25, não deixando a nossa congregação, como que igreja? Como é costume de alguns. Veja só, tem quase 2000 anos que isso foi escrito, e naquela época, quase 2000 anos atrás, já era costume de alguns deixarem de congregar, dizendo consigo: não, mas Paulo disse
que nós somos templo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita em mim, eu não preciso congregar, porque eu já sou a igreja. É o mesmo discurso de hoje, mas está aqui, ó, quase 2000 anos atrás, a palavra já advertia: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, ou seja, incentivando uns aos outros, tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Eu vou te perguntar uma coisa: está mais próximo aquele dia, o dia do Senhor, agora ou na época de Paulo? Está mais perto agora ou na época de Paulo? Pois é, se na época de Paulo ele já está mandando os irmãos a demonstrar uns aos outros para congregar, quanto mais agora, quase 2000 anos depois. Nós temos que estar firmes, congregados, buscando ao Senhor, e temos que incentivar, admoestar as pessoas à nossa volta a fazerem a mesma coisa, estarem unidos, congregados na presença do Senhor, buscando a face do Senhor. E buscando a face dele como? Buscar-me-eis e achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém, amados? Amém ou não amém? E pode ter certeza, você vai encontrá-lo, você vai se achegar a ele, ele vai se achegar a ti, ele vai se manifestar na sua vida. E quando Deus se manifesta nas nossas vidas, tem mudança, tem cura, tem libertação, os milagres acontecem. Amém? Amém ou não amém? E o quarto, que é um dos que o povo menos gosta de ouvir falar, né? Se converter dos seus maus caminhos. É uma das pregações que em muitos lugares já não se prega mais, sobre arrependimento, sobre se converter. O que é fazer uma conversão? É mudar de direção, é mudar de caminho. E essa é uma pregação que infelizmente muitas vezes não trazem aplausos, é ou não é? É uma pregação que não é muito popular. A pregação popular é como eu comecei no iniciozinho lá, falando que Deus vai abrir o céu, vai mandar chuva, vai fazer prosperar, crescer, Deus vai dar o carro, Deus vai dar a casa, aleluia, glória a Deus. É ou não é? A pessoa entra até em mistério, fala até em língua. É ou não é, amado? Sim ou não? É. Agora, quando fala de arrependimento, quando fala de se converter dos maus caminhos, tem uns que ficam até olhando de cara feia para o pastor. Tem uns que até levantam e vão embora. Ou então não vai embora na hora que fica com vergonha, mas diz: vou lá naquela igreja, mas não, para o pastor estar me acusando. Oh, Jesus. Abra comigo aqui a palavra de Deus, amados, livro do profeta Isaías, capítulo de número 1, livro do profeta Isaías, capítulo de número 1, o versículo de número 16, vamos ler, Isaías 1,16, olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 1, e o versículo de número 16 diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei e fazei o bem. Praticai o que é reto. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes, tem que querer, e ouvirdes, tem que dar ouvidos, comereis o bem desta terra.
mas eu tenho que abandonar o meu mau caminho. É como a palavra de Deus diz aqui, ó, carta aos Efésios, capítulo de número 4, carta aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 25, carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 25, pelo que deixai a mentira, e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Tem que se converter, não pode estar mentindo mais. Irai-vos, e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Tem que deixar de ser uma pessoa iracunda. Eu por um momento ficar com raiva, mirar, é uma coisa, e não é pecado. Agora, eu agir movido pela ira, é pecado. Aquela pessoa que é cabeça quente, ela ira, e ela acaba fazendo besteira, por causa da sua ira, isso é pecado. Você não pode agir assim mais, você tem que se controlar. Não pode deixar o sol se pôr sobre a ira, ou seja, ficar irado vários dias com uma coisa. Tem que perdoar, tem que esquecer. Versículo de número 27, não deis lugar ao diabo. O diabo não é para dar lugar, o diabo é para resistir. A gente tem que dar lugar e se achegar a quem, igreja? Dar lugar e se achegar a quem, igreja? A Deus. O diabo a gente resiste e a gente não dá lugar a ele. Versículo 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia, seja tirada de entre vós. Temos que nos converter. Amém, amados? Essa era a pregação de João Batista. Raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Aí uns diziam, o que nós temos que fazer? Aí João Batista dizia, desçam as águas e produzam frutos dignos de arrependimento. Aleluia. É deixar de fazer as coisas da velha criatura e andar conforme a vontade do Senhor. Amém, amados? Amém ou não amém? Olha para essa pessoa do seu lado assim e diga para ela, tem que se converter. Olha para mim aqui agora, ó. Olha para mim aqui agora. Tem que se converter. Pode dizer para mim também, tem que se converter. Isso é para todos nós. É ou não é? Para todos nós. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela corta dos dois lados. Enquanto eu estou aqui pregando, ó, está indo aí, mas está vindo aqui também. É para mim também. Amém, amados? É para todos nós. Temos que nos humilhar, orar, buscar ao Senhor e nos converter de todo mau caminho, de toda má obra. Aí pode ter certeza, meu querido e minha querida, se nós nos humilharmos, se nós orarmos, se nós buscarmos a face do Senhor com amor, com intensidade, com vontade, e a cada dia é uma luta constante, a cada dia nos convertermos, tirarmos um defeito aqui, tirarmos um ali, lutarmos para cada dia ser uma pessoa melhor, pode ter certeza, Deus vai ouvir a tua oração, Ele vai abrir o céu sobre a tua vida, Ele vai abrir a terra, Ele vai sarar a tua vida, a tua casa, a tua família, e tudo te irá bem, no nome do Senhor Jesus Cristo. A sua vida será mudada e transformada, amém? Pode ficar de pé no seu lugar que eu quero orar por você, fique de pé, no nome de Jesus, fique de pé. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, tem que ser chamado pelo nome do Senhor, tem que ser chamado pelo nome do Senhor. O que é ser chamado pelo seu nome?
é como ter o sobrenome de Deus. É como fazer parte da família de Deus, ser chamado pelo nome do Senhor. É como quando nasce uma criança, que o pai, a mãe, vão no cartório, escolhem o nome da criança, é assim ou não é? O nome pelo qual a criança será chamada, mas botam por último também o sobrenome, que é o nome da família, que é para que todos saibam que aquela criança tem um pai e tem uma mãe, é daquela família aquela criança. Feito minhas meninas, que tem o sobrenome por parte da mãe e o sobrenome por parte do pai. Albuquerque por parte da mãe, Temel por parte do pai, para que se saiba que elas estão debaixo do meu nome, debaixo da minha autoridade. E assim tem que ser contigo. Ah, pastor, mas todos já são filhos de Deus e já estão debaixo do nome do Senhor. Infelizmente não, infelizmente não. A palavra de Deus me fala que uma atitude é necessária para que isso aconteça, e algo simples. A palavra diz que perto está a nossa salvação, está no nosso coração e na nossa boca a nossa salvação, porque no coração cremos para a justiça, e com a boca fazemos a confissão, com a boca confessamos para a salvação. Por isso Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos do meu Pai que estão no céu. É como um registro no céu. É como a história de uns homens que na época do apóstolo Paulo expulsavam demônios. E um dia eles vão expulsar o demônio de um homem, e eles oram assim, eles dizem: em nome de Jesus que Paulo prega, saia dele. E os demônios que estavam dentro daquele homem vão olhar para aqueles jovens e vão dizer assim: Jesus nós conhecemos, Paulo nós também sabemos quem é, e vocês quem são? O nome daqueles jovens não era conhecido no mundo espiritual, porque eles nunca tinham confessado Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Aí aquele endemoniado partiu para cima deles, deu uma surra neles, e alguns saíram até sem roupa, da surra que apanharam, que levaram. É feito uma criança que nasce, eu volto a dizer, a criança pode estar diante dos meus olhos, se ela não for registrada no cartório, ela não tem direito a nada aqui na terra. É assim ou não é? Se o meu nome também não estiver escrito no livro da vida do Cordeiro, eu não tenho direito a nada do céu. O meu nome tem que estar escrito no livro da vida do Cordeiro. É o registro no céu. E para que o teu nome seja conhecido no céu, para que o teu nome seja escrito no livro do céu, para que assim como aqueles demônios olharam e viram Paulo, nós sabemos quem é, para que o céu e o inferno, para que o mundo espiritual saiba quem você é, a primeira coisa que você tem que fazer é se humilhar, meu filho, minha filha. Tem que se humilhar, tem que entregar a vida a Jesus, tem que recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso, você que está conosco aqui esta manhã, e você ainda não confessou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida diante dos homens, como Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, faça isso hoje, faça isso hoje. Você que um dia entregou a vida a Jesus, mas está afastado, está afastada, se reconcilie com Deus hoje. Entenda, não estou convidando você aqui para fazer parte de uma religião, mas para fazer parte da salvação, para ser servo e serva de Deus. É para isso que eu estou te chamando, para fazer com Deus uma aliança, confessando a Jesus, se você ainda não confessou, para se reconciliar com Ele, você que se afastou. Por isso, aí mesmo onde você está, você que ainda não entregou a vida a Jesus e vai fazer isso hoje, você que está afastado, afastada, e vai se reconciliar hoje: pastor, eu não entreguei minha vida a Jesus ainda, pastor, eu estou afastado, eu estou afastada. Aí mesmo onde você está, erga a mão para o céu agora,
que eu quero orar por você no nome de Jesus. Você que hoje vai entregar a vida a Jesus, você que hoje vai se reconciliar com o Pai, erga a mão bem alto, erga a mão para o céu, eu quero orar por você. Você que ainda não confessou diante dos homens, você que está afastado, e tem gente aqui esta manhã, tem gente aqui esta manhã nessa situação, tem gente. Pastor, como o senhor sabe? Quem está trazendo a palavra, eu sou apenas um instrumento. Quem faz todas as coisas é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Tem gente aqui esta manhã, agora é uma decisão sua. Ah, pastor, tenho vergonha, tenho que levantar a mão, tenho que ir aí na frente. Humilhai-vos perante o Senhor. Você não está se humilhando diante da igreja, pelo contrário, a igreja vai ficar feliz com a tua atitude, vai aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Mas você precisa se humilhar diante de Deus, diante do Senhor, para começar o processo onde Deus vai agir e transformar a sua vida e a sua história. Eu vou fazer o convite mais uma vez só, não vou ficar insistindo muito. Como eu digo aqui algumas vezes, para mim, não era para a gente insistir no convite ou no apelo, porque Jesus é precioso demais para eu ter que ficar insistindo. Mas quando o Espírito Santo me manda insistir, eu insisto, porque eu sei que Ele quer muito que esta pessoa, ela se reconcilie, ela faça esta aliança. Então eu insisto. Eu não sou de insistir em apelo, mas quando o Espírito Santo manda, eu insisto. Então eu vou convidar mais uma vez, você que está aqui esta manhã e ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou está afastado, afastada, e hoje vai entregar a vida a Jesus, vai se reconciliar, quebrantando o teu coração diante do Senhor. Erga a mão para o céu, deixa eu orar por você. Eu quero orar pela sua vida no nome de Jesus. Ninguém? Tudo bem, eu sei que tem gente. Por isso eu não vou nem perguntar, está todo mundo firme mesmo? Porque eu sei hoje que tem gente que não está. Eu sei. O Espírito Santo não mente, nem engana. Ele é fiel e Ele é verdadeiro. Amém, amados? Mas eu quero orar com todos agora. Você está disposto e está disposta a se humilhar diante do Senhor? Amém? Você está disposto, disposta a orar mais? Amém ou não amém? Está disposto, disposta a buscar mais a presença do Senhor? Amém? Disposto, disposta a se converter dos seus maus caminhos? Amém? Então saia do seu lugar, venham todos aqui na frente, vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com o nosso Pai, o Todo-Poderoso. Você que está me assistindo agora à distância, ao vivo, ou através dessa gravação, se você não entregou sua vida a Jesus ainda, entregue hoje. Ore agora aí onde você está e diga: eu confesso Jesus Cristo como meu único, suficiente, eterno e exclusivo Senhor e Salvador da minha vida. Você que está afastado, afastada e também está à distância, ore, fale com Deus: Senhor, eu me reconcilio contigo agora, faça uma nova aliança. Você que está confessando a Jesus, se reconciliando, agora de longe me assistindo, busque uma igreja séria, que pegue a palavra de Deus com verdade, com sinceridade, onde não haja comércio, porque a casa do Senhor é casa de oração e não casa de comércio, que você precisa também congregar. E junte-se também a nós agora, com o povo aqui da Paz e Vida em Lauro de Freitas, e vamos orar. Feche os seus olhos, igreja, ligue o seu pensamento ao Senhor, fale com Deus. O que é que você está precisando fazer mais? Você está precisando se humilhar mais diante do Senhor? Tirar a soberba? Você está precisando orar mais? Você está precisando buscar mais, se converter mais? O que você está precisando? Fale com Deus, fale com o Senhor agora, ore. O que é que tem entristecido a tua alma? Tem trazido tristeza ao teu coração? São a falta das oportunidades, são as perdas, você já não tem, ainda está perdendo, ou até mesmo são doenças, enfermidades. Ore diante daquilo que Deus falou contigo, aqui através desta palavra. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do teu amado Filho, Senhor Jesus, que eu oro com os teus filhos e filhas, eu oro com a tua igreja, eu oro não só com esses que estão aqui comigo, perto, na tua casa,
mas com todos aqueles também que oram comigo agora à distância. Pai, no nome de Jesus, no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo, eu oro por cada um dos teus filhos e filhas, e eu te peço, Senhor, para que o Senhor venha agir de uma forma poderosa, tremenda, como diz a tua palavra. O Senhor disse que enxugaria as lágrimas do teu povo, que até mesmo a tua palavra declara que ainda que o choro dure uma noite inteira, a alegria, ela vem pela manhã. Então, Senhor, vem brilhar sobre a vida do teu povo, resplandece sobre o teu povo, ó sol da justiça, todo-poderoso, nosso Senhor. Faça, ó Pai, esta obra poderosa, esta obra gloriosa na vida de cada homem e mulher que ora comigo agora. Ah, Senhor, nós humilhamos o nosso espírito diante de Ti, nós nos humilhamos diante de Ti, reconhecemos, sem Ti nada somos, sem Ti nada temos, como disse Pedro, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, se só o Senhor tem, ó Pai bendito e Deus Todo-Poderoso, as palavras de vida eterna, se temos visto, temos ouvido e temos crido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Todo-Poderoso, nós oramos a Ti, Senhor, e te pedimos que o Senhor nos ajude a ter sede, desejo de orar, de conversar contigo através da oração, de buscar e ter mais intimidade com o Senhor todos os dias da nossa vida. Ah, papai, oh Deus bendito, Senhor amado, Deus Todo-Poderoso, nós buscamos aqui a Tua face, revela-te a nós, Senhor, revela-te a nós, vem com Teu Espírito, vem com Teu Espírito, vem com a Tua virtude, vem com a Tua glória, manifesta a Tua presença no meio do Teu povo, manifesta a Tua presença no meio da Tua igreja. Oh Espírito Santo do Senhor, tira as barreiras, tira as muralhas, tira os obstáculos, tira tudo aquilo que atrapalha o Teu filho, a Tua filha, de ter uma vida de comunhão contigo, de encontrar a Ti, de ver-te, Senhor, porque queremos Te ver, queremos Te sentir, precisamos do Teu toque, do Teu cuidado, da Tua graça e da Tua virtude. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos nos converter a cada dia. Ajuda-nos, Senhor, a deixar o caminho mau, a deixar o caminho do erro, a deixar o caminho do engano, a deixar as más obras e fazer a Tua vontade, andar no vivo caminho que é Jesus Cristo. Ah, papai, e vai abrindo o céu, Senhor, vai abrindo o céu sobre o Teu filho, abre o céu sobre a Tua filha. Peça a Ele, igreja, peça para Ele abrir o céu sobre a tua vida, peça para Ele mudar a tua vida, peça para Ele mudar a tua história, peça para Ele te transformar, peça para Ele te mudar, peça para que Ele venha agir de uma forma tremenda e poderosa na tua vida, na tua casa, no teu lar, na tua família, que Ele venha regar a semente, para que você venha ter muitos frutos, uma vida abundante, uma vida transbordante, uma vida cheia na vida profissional e financeira, uma vida familiar abençoada, uma saúde sarada e uma vida espiritual cheia da glória, da presença e da virtude do Todo-Poderoso. Vai orando, vai falando com Ele, vai orando e vai falando com o Todo-Poderoso. Diga a Ele que você quer estar perto dEle, que vocês querem estar juntinho dEle. Oh, aleluia! Queremos, Senhor, junto aos teus pés. Glória, glória, glória. Ora, igreja, fale com Ele. Oh, aleluia.
e me render e te adorar. Oh, aleluia! Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparável que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Eu quero estar junto aos seus pés, pois prazer maior não há, e me render e te adorar. Tudo que em mim, tudo que há em mim, Senhor, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparável que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Declara, igreja, te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor. Isso, aplauda mesmo a Ele, creia, Ele já está sarando a nossa terra, no nome do Senhor Jesus. Amém, amados, graças a Deus.